Ei, gente, bom dia. Tudo bem? Graças a Deus, né? Estamos bem. Então, já estamos no capítulo 26. Glória a Deus. Tá quase acabando Mateus. Quase. Vamos orar então? O capítulo 26, ele é gigante. Ele tem, quer ver? Ele tem 75 versículos. Então vamos orar para a gente começar a leitura logo, né? Ele é bem grande. Então vamos lá. Senhor, obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado por estarmos aqui diante da Tua palavra. Obrigado por essa vontade de aprender mais de Ti, de nos alimentarmos de Ti, Senhor. Venha estar conosco, abrir nossa mente, ajudar-nos, Senhor, a guardar a Tua palavra no Teu coração, com entendimento, Senhor, e colocá-la em prática, Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor, nos ajuda. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, porque ele é bem grande. E se Deus quiser, eu vou fazer alguns comentáriozinhos. Vamos ver, né? Às vezes tá, às vezes não, né? Vamos ver o que o Espírito Santo vai dizer, né? Então vamos lá. A conspiração contra Jesus, capítulo 26, versículo 1. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa. O Filho do Homem será entregue para ser sacrificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus, a traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Versículo 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus disse: por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo, do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, peraí, gente, eu fiz aquilo que eu falei, que eu faço de vez em quando, eu embolei uma linha com a outra. Vou ler de novo. Versículo 12. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Versículo 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que
entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: com certeza não sou eu, Senhor, afirmou Jesus. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Peraí, gente. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Versículo 31. Então Jesus disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Versículo 36. Então Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza morta. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora
Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Versículo 47. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu posso pedir a meu pai, que eu não posso pedir a meu pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Versículo 57. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente, se apresentaram duas que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então, alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo. Quem foi que lhe bateu? Versículo 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando,
o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Grande, né, gente? Mas muito profundo esse capítulo. Esse capítulo traz tantos ensinamentos, ele é muito rico. Glória a Deus. Mas eu queria só destacar uma parte aqui, mas seria bom se nós meditássemos em todo o capítulo durante o dia todo, porque quando eu falo meditar, gente, eu não falo pra gente ficar com a Bíblia na mão. Não, é pedir no Senhor para trazer à memória o que a gente leu aqui e a gente ir pensando sobre tudo que a gente leu e pedindo Deus para trazer revelação, ensinamentos, entende? É isso. Então, assim, a parte assim que eu quero dar um destaque assim é a respeito de Jesus no Getsemane. A gente sempre, claro, isso é óbvio, é lógico, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus, né? A gente tem que, pelo menos, tentar, né? A gente nunca vai ser como ele, mas a gente tem que trilhar esse caminho que Jesus trilhou. E pensando nisso, essa postura de Jesus aqui no Getsemane me traz muito ensinamento, sabe? Ele diante do sofrimento. Então, primeira coisa assim que foi muito forte é essa frase aqui, ó. Começou a entristecer-se e a angustiar-se, dizendo-lhes, então, a minha alma está profundamente triste. Jesus experimentou essa tristeza que às vezes a gente experimenta, né? Às vezes acontece alguma situação e às vezes a gente fica profundamente triste com algo. Mas a gente tem que aprender aqui com Jesus como agir quando a gente está assim. Aí o que Jesus disse: fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Então, a primeira ordem é vigiar. Às vezes as pessoas trocam, às vezes elas falam assim: orem e vigiem. Não, a ordem não é essa. A ordem é vigiem e orem. Então, a primeira coisa é vigiar. A gente tem que vigiar nas situações, nas ciladas do inimigo, ou nas ciladas do nosso próprio coração, da nossa própria vontade, para a gente não pecar. Então, a gente tem que vigiar o que a gente está sentindo, as situações ao nosso redor, e depois orar. E olha aqui como Jesus orou, prostrou com o rosto em terra, prostrou-se com o rosto em terra. Desculpa, tá, gente? A minha língua embora demais. Prostrou-se com o rosto em terra. Isso é um sinal de quebrantamento, de rendição. Então, assim, muitas vezes a nossa soberba nos impede de chegar mais perto de Jesus. Então, assim, que a gente esteja sempre vigiando-nos. Amém? Não somente as situações ao nosso redor, mas a nós mesmos. Então, aqui, ó, a outra parte aqui, ó, dessa parte aqui, desse capítulo 26, de Jesus no Getsemane, diz assim, a oração de Jesus: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres.
Gente, essa oração não é fácil de fazer, porque muitas vezes a gente quer a nossa vontade a todo preço, a todo custo. A gente quer os nossos sonhos realizados, mas os sonhos do Senhor é muito melhor. Então, assim, que a gente aprenda aqui com Jesus a orar verdadeiramente com o coração realmente nessa motivação assim, ó. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, assim, por mais que você queira uma coisa, a vontade do Senhor, os planos do Senhor é muito melhor, tenha sempre isso em mente. Jesus queria, né, que tipo assim, ele não negou que ele queria que o Senhor afastasse aquele sofrimento. Mas ele disse aqui, quando ele fala essa frase, ele tá a mesma coisa dizendo, eu quero sim, Senhor, que o Senhor me livre desse sofrimento, Pai. Mas mais do que isso, eu quero a tua vontade. Que a tua vontade, Pai, esteja acima de mim, da minha. Então, assim, que a nossa oração seja verdadeiramente essa. Amém? É fácil, gente? Não é. Para sair assim, porque da boca pode sair, falar é fácil, mas que essa oração esteja realmente no nosso coração. Eu quero isso, Pai. Mas contudo, seja como tu queres, Senhor. Porque eu confio em ti. Eu sei que a tua vontade é boa, perfeita, agradável. Eu sei que os seus caminhos são melhores, são mais altos. O Senhor agrada disso, de confiança nele. Amém? Então, assim, aí mais aqui pra frente vem o que eu já falei, né? Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Aí foi o que eu falei, a ordem. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ô, gente, desculpa eu ter estendido, tá? Mas eu precisava falar isso que estava aqui no meu coração e o capítulo foi bem grande. Mas voltando aqui, ó, vigiem e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que a gente não venha se achar o todo-poderoso. Ah, eu jamais vou fazer isso. Eu jamais vou cometer esse pecado. Eu jamais faria isso ou faria aquilo. Jesus está dizendo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos passíveis de errar. Enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, nós somos capazes sim de cometer coisas que você nem imagina que poderia cometer. Então, assim, a gente precisa vigiar e orar. E ter isso em mente. É na força dele, não é na nossa força. De nós mesmos, nós não temos nada de bom para oferecer. Mas com ele habitando em nós, aí só vai fluir rios de água viva. Amém? Amém, gente? Então vamos meditar aí. Esse capítulo ensina muita coisa pra gente. Olha aqui Pedro. Pedro era um discípulo que caminhava com Jesus, gente, negou Jesus 3 vezes. Quando Pedro ia imaginar que ele ia ser capaz, diante de tudo que ele viu, pertinho, estando ali pertinho de Jesus, colado em Jesus, que ele seria capaz de negar Jesus? Não. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter isso em mente, que é na força dele, de nós mesmos, nós não temos nada de bom para oferecer. O que há de bom em nós vem dele. Amém? Então, orem. Não, desculpa, eu já ia falar errado. Ó. Vigiem e orem. Que o Senhor nos ajude. Amém? Porque não é fácil, mas com ele ali, a gente colado nele, a gente consegue. Amém? Então, um beijão. Passo o dia aí colado no Rei, meditando nessa palavra maravilhosa, nesses ensinamentos maravilhosos do capítulo 26 de Mateus. Tá bom? Então, cola com o Rei e até amanhã, se Deus quiser, pro capítulo 27. Está acabando, é até o 28. O livro de Mateus está acabando. Beijão, fiquem com Deus.